Deus abençoe você que me ouve, você que me acompanha e você que está chegando agora. Está começando mais um episódio do nosso estudo bíblico aqui no iFé Conectados com Deus. Hoje vamos estudar o livro de Tiago, capítulo de número 3. O estudo de hoje denomina-se O Poder Mortal da Nossa Língua. Então nós vamos ler todo o capítulo do versículo 1 até o versículo de número 18, que diz o seguinte: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Verso 6. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. E versículo 18, o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. É um texto muito profundo, é um texto muito direto, muito claro. Na verdade, todo o livro de Tiago é um texto muito claro, é um texto firme, que nem todos são capazes de ler, são capazes de aceitar tudo isso que Tiago vem nos orientando, vem nos corrigindo de forma até forte, de uma forma muito intensa, mas que a gente sabe que é necessário. O próprio Jesus, que era irmão de Tiago, ele também tinha um discurso, apesar de um discurso de amor, de misericórdia, mas Jesus era firme. Jesus, ele demonstrava para todos aqueles que se aproximavam dele a verdade. Lembro bem daquele homem que se aproxima de Jesus e pergunta o que precisa para herdar a vida eterna, e Jesus cita cada um ali dos mandamentos de Deus, e ele fala: olha, já tenho feito isso desde a minha juventude. E Jesus consegue ver no seu íntimo que ele era uma pessoa avarenta, que ele era uma pessoa de muita riqueza, e aquela riqueza o afastava de Deus. Então Jesus diz que ele teria que vender toda a sua riqueza e o seguir. E aquele jovem decidiu ir embora. Então, Jesus, ele era amor, ele sempre foi, ele demonstrou amor através das suas atitudes, através das suas palavras, dos seus milagres, mas Jesus sempre trabalhou com a verdade, sempre foi firme em tudo aquilo, inclusive em outras demonstrações, como quando
ele traz uma pregação extremamente forte e multidões foram embora. Jesus olha para os discípulos que foram os únicos que ficaram e pergunta: e vocês? Também não querem ir? Então Pedro olha para Jesus e fala: para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Então o discurso de Jesus sempre foi um discurso, apesar de amor, de misericórdia, mas sempre foi um discurso inflamado, um discurso tratando sempre a verdade. E Tiago não é diferente. Capítulo de número 3, como nós acabamos de ler aqui, Tiago já começa falando para os mestres, para as pessoas que ensinam, para os professores, para os pastores, padres, todos aqueles que estão à frente na responsabilidade pelo manuseio da palavra de Deus. E ele fala: olha, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Ou seja, quanto mais responsabilidades nós temos para com o reino de Deus, com mais rigorosidade nós seremos julgados. Então é muito interessante nós analisarmos essa questão de quanto mais o Senhor nos dá, quanto mais o Senhor nos confia, mais ele vai cobrar, mais ele vai esperar uma devolutiva da nossa parte quando se trata da obra de Deus, que é uma obra que tem que ser firme, uma obra que tem que ser séria, que tem que ser feita com a verdade. E aí ele entra então nesse tema muito forte, um tema muito polêmico, inclusive, como denominamos aqui hoje, o poder mortal da nossa língua, porque ele começa a falar: olha, nós tropeçamos de muitas maneiras, ou seja, o ser humano por si só ele já é falho, ele já é pecador. Se não fosse a graça de Jesus, todos nós já estaríamos mortos, já estaríamos afundados no pecado. Todos nós tropeçamos de muitas maneiras, mas então ele destaca que quem não tropeça no falar é um homem perfeito, porque a área mais difícil de nós lidarmos é essa, é da língua. E ele fala: olha, esse é um órgão que, apesar de pequeno, é um órgão extremamente destrutivo. E ele faz ali uma analogia com os freios na boca dos cavalos, que por causa daquilo que está na boca dos cavalos, o seu dono, a pessoa que está ali na responsabilidade, consegue controlar o animal com muita facilidade. E também dá o exemplo dos navios, que embora sejam tão grandes, tão pesados, têm fortes ventos, mas são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Então a língua é da mesma forma, apesar de ser um órgão pequeno em comparação com vários e vários outros que nós temos no corpo, como ele vai dizer no versículo 6, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Então ela contamina a pessoa por inteiro, incendeia toda a sua vida e ela mesma é incendiada pelo inferno. Então olha o poder que a língua tem quando usada de maneira incorreta. E ele ainda vai continuar dizendo: todas as criaturas, aves, répteis, são domadas pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um desafio que ninguém nunca foi capaz de vencer, que é dominar esse poder da língua, porque ela tem um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero, como o próprio Tiago disse no versículo 8. Então ele entra em mais um tema interessante para tratarmos, que ele começa a dizer: olha, então você precisa usar bem a sua língua, e não adianta em alguns momentos você usar a sua língua para falar coisas boas, para profetizar, para dizer coisas positivas para as pessoas, mas em outro momento você dizer coisas ruins, você dizer coisas desagradáveis, porque ele diz: não tem, da mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Não tem como da mesma pessoa, da mesma boca, da mesma língua sair palavras positivas, palavras de vida, e em outros momentos palavras destrutivas, palavras de morte, palavras com veneno mortífero, como ele mesmo citou aqui. Então nós precisamos ter essa cautela, porque não é fácil nós deixarmos de tropeçar nas nossas palavras, como ele falou. A pessoa precisa ser perfeita para ela não tropeçar, mas nós precisamos vigiar a respeito disso, porque a língua ela tem poder para construir e poder para destruir. Ela tem poder para dar vida, mas ela também tem poder para matar. Então, muito cuidado, nós devemos ter essa cautela para com tudo aquilo que nós falarmos, para com todo tipo de assunto que nós entrarmos, porque a língua, ela
é impossível de ser domada, mas nós podemos e devemos vigiar, estar alertas a respeito de tudo isso que nós vamos falar. Que possamos sempre falar de coisas boas, como ele disse no último versículo: o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Que toda palavra que sair da nossa boca seja de paz, seja para trazer paz para a nossa vida e para a vida daqueles que estão ao nosso redor, que estão nos ouvindo. Então é isso que o Senhor espera de nós quando trata a respeito da nossa língua. Que possamos refletir acerca disso e conectarmos com Deus neste dia. Este foi o estudo bíblico do iFé Conectados com Deus. Que Deus te abençoe.